Legal. Tá certo. Bom, começar aqui então, né? Vamos começar aqui então. Deixa eu compartilhar já o PowerPoint. Deixa eu gravando. Boa. Beleza. Vamos lá, mais nada. Onde é que é mesmo? Compartilhar. Pronto. Olha lá. Pronto. Vamos começar então. Cara, diazinho esquisito esse, hein? Que diazinho. Atrasei por conta do trabalho um pouquinho, até peço desculpa, sei que tá talvez vendo em outro momento essa aula. Talvez não saiba bem que eu passei aqui para dar aula aqui hoje, né? Mas, cara, correria, para fazer todo o conteúdo também bonitinho, para estudar tudo bonitinho. Aí o serviço já atrasou, aí teve chuva, aí não sei o quê. Mas já diria Gilberto Gil, né? Como é que é a mesma música? Eu vou com a fé, porque a fé não costuma falhar. Então, vamos embora, hein? Ó, a matéria de hoje, a gente já comentou, a gente teve uma aula bem legal sobre sociedade anônima, né? E eu acabei que, por questão do que a gente planeja para a aula, né? Eu queria ter terminado de solução parcial da sociedade. Eu nem comecei direito. E para não ficar algo também, porque eu também me cobro nesse sentido, né? De não ter ficado uma aula parte dada numa aula e na outra agora eu vou continuar, eu vou preferir retomar toda a parte de solução parcial da sociedade, porque eu acho que até para o entendimento vai ficar melhor se for dessa maneira. A parte da sociedade anônima a gente já falou e tudo mais, era a última sociedade que faltava. Houve uma preocupação minha em dá-la com maior carinho. Acho que quem viu a última aula conseguiu perceber a dificuldade que é a sociedade anônima, né? Como a Bia estava aqui presente no dia, né? E ela tirou até uma boa dúvida em relação ao contrato aleatório com bônus de subscrição, que na verdade, retomando também a pergunta, a diferença está mais na natureza de cada meio, né? Um é um título, o outro é um contrato, né? Foi uma comparação entre contrato aleatório como subscrição, mas pelo menos a lógica é parecida, né? A lógica ela segue um raciocínio bem interessante nesse sentido. E aí, para não ficar também essa aula, então, pela metade, vou dar hoje solução parcial da sociedade, dissolução total e a apuração dos haveres, que é importantíssimo para entendermos como funciona quando a sociedade de fato acaba, né? Como que a gente vai saber que a sociedade de fato se desfez? Para a gente entender isso, né, a gente tem duas maneiras de interpretar a dissolução da sociedade. Existem duas maneiras da dissolução acontecer. Uma é com a saída de um dos sócios, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando há dissolução parcial da sociedade, onde só uma parte dela sai, por exemplo, com a saída de um sócio só, por exemplo, é uma maneira de haver dissolução parcial da sociedade, não é necessário que a sociedade acabe. Então, havendo a possibilidade de continuação, fica a critério dos demais sócios saber como a empresa irá continuar. Então, a gente chama de dissolução parcial justamente porque somente uma parte dela sai. Pode ser um sócio que tenha metade da empresa, mas se o outro sócio entender que é possível a continuidade da sociedade, está dentro da legalidade, está dentro do que a lei prevê. E a outra forma é a solução total da sociedade, onde de fato aí se extingue a sociedade, não há mais a sociedade,
Isso pode acontecer por uma série de fatores. A gente vai ver alguns deles hoje. Pode ser por deliberação dos sócios mesmo, que entendam que a sociedade precisa acabar, que não há mais condições de se manter. Pode acontecer também, já dando adiantando um pouco a matéria, né? Pode acontecer também quando o sócio, como eu posso dizer isso? Deu um branco, porque eu ia falar um negócio, sabe quando você fala, já esquece? Deixa eu recapitular o que eu estava falando, sociedade, legal, acabou, o que aconteceu? Ah, sim. Quando o sócio, a deliberação dos sócios acontece e decide que a sociedade acaba, é uma maneira. A outra maneira é quando uma empresa que tem um prazo de validade estipulado se encerra pelo vencimento desse prazo. Então, aquelas empresas de cooperativa que a gente viu lá atrás, né, que a gente viu outras espécies também, elas acabam saindo, acaba acontecendo a dissolução dessa sociedade quando a finalidade acaba. Se a finalidade da cooperativa acabou, olha, extraímos tudo que nós queríamos extrair aqui seja, por exemplo, um minério, né? Extraímos todo a gente fez extrativismo mineral, pegamos tudo dali, não há mais nada que se fazer, a cooperativa acaba. Então, isso é uma maneira de solução da sociedade também, que é quando o prazo é vencido. É possível que haja dentro desse prazo, pode ser que haja continuidade da empresa, mas pode ser que ela se extingue também e a dissolução da sociedade prevê essa possibilidade. Mas nós vamos ver com calma cada uma delas. Primeira coisa, gente, os artigos da dissolução parcial da sociedade, e agora a gente vai entrar de fato no que cada uma quer dizer, no que cada peculiaridade de cada dissolução, né? O que ocorre, o que o código fala sobre dissolução parcial da sociedade? Nós temos aqui, e eu separei aqui 5 artigos que tentam explicar para a gente como funciona nos casos em que há a dissolução parcial da sociedade. Então, a primeira hipótese que é clara, é evidente que, que é passível de haver dissolução parcial da sociedade é quando um sócio morre. Veja, é um problema grande quando o sócio morre, porque, veja, muitas vezes não há, até porque, eu já até falei isso na última aula, entra direito de família, a questão da sucessão, tá bom, então a empresa tem 3 sócios, um deles morre. Os herdeiros não sabem nada da nossa empresa, não sabem nada, nunca tiveram interesse em participar da empresa e ainda mais, não tem noção de como funciona a atividade empresarial. Eles têm direito à parte da sociedade, por serem uma questão de herança e tudo mais. Mas será que o sócio é obrigado a conviver com as pessoas que não sabem nada? Ou será que ele pode convencê-las do contrário? Não assumam a empresa. Como é que ele faria isso? Nesse sentido, o artigo 1028 já traz alguns esclarecimentos. Vamos ler ele aqui? No caso de morte do sócio, liquidar-se sua cota salvo. E aí, o que isso quer dizer? Quando um sócio morre, a cota dele pode ser liquidada, salvo se o contrato dispuser diferente, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, e aí o código sempre é um pouco mais complexo, né? Nunca é tão bonitinho assim. Ele quer dizer aqui o quê? A dissolução parcial da sociedade aconteceria com a liquidação da cota, mas ela pode ser que não ocorra. E qual que é a hipótese que ele traz aqui? Se todos os sócios virarem e falarem, olha, ele morreu, a gente dependia do investimento dele, a gente dependia da participação dele, do conhecimento dele, e agora que ele está morto, não há como prosseguir com a sociedade, o código prevê que se os sócios optarem pela dissolução total da sociedade, é possível, e aí não ocorre a dissolução parcial dela, não ocorre a liquidação da cota do sócio que morreu. Se o contrato é diferente, pode haver uma cláusula ali que fale sobre essa questão do que acontecerá quando houver a morte do sócio, é possível, dentro das legalidades do que o
do que o código prevê. E a terceira hipótese, se por acordo com os herdeiros, regular a substituição sócio falido. E a hipótese do herdeiro, de fato, herdar a empresa, de fato, ele continuar o trabalho que o pai ou a mãe ou, né, a pessoa que ele recebeu a herança, para que ele de fato participe agora da empresa e ele exerça esse papel. É possível também que os próprios sócios tentem convencer o sócio a sair pagando a sua cota, né? Afinal de contas, a única coisa que mantém um sócio na empresa, a única coisa que fala, esse cara é sócio, esse cara não é a quantidade das cotas que ele tem. Isso a gente tratando de sociedade limitada, sociedade anônima, as sociedades que de fato apresentam essa questão das cotas, né? Então, se a gente, vamos lá, você falou para mim assim, olha, eu tenho direito a 1/3 da cota, eu quero continuar na empresa. Amigão, eu vou pagar a sua cota. Sua cota está paga, você vai sair da empresa. É possível. Claro. Dentro disso, o cara pode... não, eu vou ficar, eu vou ser teimoso e vai ser um valor muito mais alto. Tudo aqui tem que estar dos moldes do que a lei prevê. A empresa vale 1/3, tem direito a 1/3 das cotas. Não vai triplicar o seu valor, isso não vai acontecer. O sócio responde pelo valor da sua cota. Lembra disso? Isso aí é importantíssimo para entender agora a dissolução parcial da sociedade. Esse é o primeiro ponto a ser analisado. Quando acontece a morte do sócio, o que acontece? Tem essas 3 possibilidades em que, se não for liquidada a sua cota, pode acontecer essas 3 hipóteses. Continuando aqui, Lucas, aí o que acontece? Isso aqui foi até um artigo que eu admito que na aula passada eu não fui claro. Eu poderia ser mais claro em relação a esse artigo. E a leitura dele é um pouco chatinha, porque, na verdade, ela poderia ser mais clara na minha visão. Mas isso aí, quem sou eu também para falar como é que o código deveria ser escrito, né? Mas a interpretação da lei é a seguinte, vamos ler também a lei. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade, se de prazo determinado, mediante notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias. Se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. O que isso quer dizer? Digamos aí eu vou dar um exemplo melhor do que eu dei na aula passada. Digamos que você é um sócio da empresa e virou e falou assim, cara, eu não aguento mais, eu quero sair da empresa. Você pode fazer isso? Pode, mas não pode ser de qualquer jeito. É necessário que haja notificação dos demais sócios com antecedência de 60 dias. Então, você ainda vai ficar como sócio pelo prazo de 60 dias até que você possa, de fato, sair da empresa. Isso é uma previsão que o código traz para que não haja nenhuma sacanagem com a empresa, para que ela se prepare para a saída do sócio. E tem muita gente que, vendo que a sociedade pode acabar entrando num processo de falência, pode acontecer, o pagamento das dívidas pode não acontecer do que era planejado, o sócio vira e fala, eu vou sair para não tomar essa bomba não é minha. Mas por isso mesmo o código prevê que, em caso de que você queira sair, você pode, desde que num prazo de 60 dias, avisado com antecedência. Só que existe uma possibilidade também de que, se você provar judicialmente uma justa causa para retirar-se da empresa, aí pode acontecer um prazo determinado. Um prazo determinado. Então, o código quis prever o seguinte, você pode sair de outra maneira, sem seguir esse prazo, 60 dias e tudo mais, caso comprovada a justa causa. E aí, a saída, ela pode ser imediata, ela pode, olha, eu vou ficar aqui mais um tempo X e depois eu vou embora. Representada a justa causa. Uma oferta de, talvez claro, aquele caso de assédio, né, clássico, você pode já acabar saindo, paga a sua cota, tchau. O código, ele prevê que você também, se você conseguir comprovar justa causa, você não tem que ficar acorrentado a outra pessoa, você pode simplesmente se retirar, né? Desde comprovado judicialmente essa justa causa. Falando ainda no parágrafo único, nos 30 dias subsequentes à notificação, a notificação que ele fala é notificação
dos demais sócios da retirada, os demais sócios podem optar pela dissolução da sociedade. Foi o que eu falei. Se houver entendimento dos sócios que a sua ausência ela é de extrema importância para que a continuidade da empresa ocorra, ou por N motivos, eles podem chegar a uma conclusão de que, olha, não queremos mais continuar com a sociedade. É possível, porque de fato, gente, a gente falou também de grandes tipos de sociedade, sociedade anônima, tudo mais, mas tem aquela sociedade que depende, que tem 3 sócios, e um deles saindo já compromete o funcionamento da empresa. Então, o código também previu essa possibilidade, a dissolução total da sociedade, no caso em que depois, claro, dos 30 dias depois dessa notificação, que a sociedade simplesmente acabe, não é? Então, esses são os artigos que a gente se encontra no 1028 e no 1029. Depois dê uma lida, são artigos importantes. O artigo que está aqui escrito, mas dê uma lida com mais calma, com uma corrente doutrinária ali. O livro do Surrell, fazendo marketing para o professor Surrell, né? Ele traz essas questões bem interessantes. 1030. O que fala o 1030? E aí, vamos lá. Ressalvadas as hipóteses do artigo 1004, parágrafo único, acho até que para a próxima aula, já vendo aqui que eu não coloquei o 1004, eu vou colocá-lo. Aliás, deixa eu até colocar ele. Que eu vou ter que mudar aí. Que eu vou ter que compartilhar agora outra tela e tal. Eu vou ler para vocês o que fala o 1004 para a gente entender o que ele fala, certo? Deixa só eu colocar aqui. O 1004 fala o seguinte: os sócios são obrigados, na forma e prazos previstos, as contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes à notificação pela sua sociedade responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Parágrafo único. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização, a exclusão do sócio remício ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos o dispositivo primeiro do artigo 1031. Aí volta para o que a gente iria ler agora, certo? O que esse artigo fala é basicamente que, dentro do que é estabelecido no contrato social, quem deixar de seguir nos 30 dias seguintes da notificação da sociedade vai responder pelos danos ali causados. Não é porque o sócio vai sair da empresa ou que está dentro daquele prazo de 30 dias da notificação que a sociedade vira uma bagunça. Não é assim. Você ainda vai responder pelos efeitos causados por responsabilidades. Certo? O parágrafo único aqui fala que também verificada a mora, existe a preferência de como os sócios podem prosseguir com isso. Indenização, exclusão do sócio, reduzir a cota, né? Então, dentro desse parágrafo, fica claro para a gente o seguinte: você deve seguir, ainda sendo sócio, ou ainda nesse processo de saída, seguir ainda o que está previsto no contrato social. Isso que o código quer dizer. Você ainda é sócio, você ainda não saiu. Quando você sair, você para de responder pelas suas obrigações. Mas ainda nesse prazo de retirada, nesse prazo que você vai continuar na empresa, você ainda responde. Não é porque você avisou que vai sair que acabou assim fácil. A gente já viu que tem uns prazos bonitinhos, estabelecidos. Então, isso é importante. Voltando aqui ao 1030, então, ressalvada essas questões, o sócio pode ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. Capacidade superveniente é uma incapacidade que pode ter sido adquirida depois que ele se tornou sócio. Então, uma incapacidade, por exemplo, ele se tornou um alcoólatra, um viciado, né? Ou aquelas hipóteses dentro daquelas hipóteses, o que a incapacidade civil propõe para a gente, né? Que a pessoa pode acabar tendo essa perda, né? Se ela tiver que começar a ter que ser representada por um tutor, né? Porque perdeu as capacidades cognitivas, então essas possibilidades da capacidade superveniente, né? E o que esse artigo fala para a gente? Ele fala que se houver a possibilidade do sócio ser excluído
Então, vamos melhorar isso, na verdade. Não é a possibilidade. Se o sócio cometer alguma coisa, um ato contra a sua empresa, é possível que haja exclusão do sócio, desde que os demais sócios concordem entre si para que haja exclusão desse sócio. Uma falta grave. Eu tive o trabalho que eu tive de audiência simulada desse semestre para integrador era um caso que eu tive que falar a respeito sobre uma empresa em que eu justamente isso. O cara vazou um monte de documentos que daí, no caso, eu tinha que defender o sócio que iria ser excluído da sociedade, né? Que ele tinha cometido uma série. Aí, é o que eu falo pra ter fé, né? Meu fone acabou a bateria, deixa eu só pegar o carregador um minutinho só, gente. Peraí. Ah, tem que ter fé. Se não tiver fé, a gente não vai pra lugar nenhum, né? Tá indo? Não tá indo. Olha que legal. Legal. Vou resolver isso aqui já. Peraí. Vamos lá. Peraí, peraí. Pronto, agora acho que vai. Agora vai. Ah, agora vai. Pronto. Desculpe. Foi só. Acabou a bateria do fone, tinha que colocar ele para carregar. Aí eu liguei o outro computador aqui para deixar ele carregando. Então, vamos começar do zero isso aqui, né? 1030. O código ele tentou colocar a seguinte possibilidade para a gente. Se os demais sócios deliberarem para que haja exclusão do sócio por falta grave ou por ter demonstrado uma capacidade superveniente, os sócios podem excluir esse sócio. E neste caso, claro, eu estava até falando ali no caso do projeto integrador. Eu tinha que defender uma pessoa que claramente, e aí a minha defesa não foi iniciada para falar que era claro, né, mas que havia pontos a serem discutidos em relação à exclusão do sócio. Essa exclusão, ela afeta a sociedade de várias formas, né? Você está basicamente falando que o sócio em questão, ele fez algo tão grave que ele não pode mais funcionar na sociedade. E isso tudo, o sócio ainda pode entrar com uma ação e falar assim, mas peraí, qual foi a falta grave? O que eu fiz? Por que aconteceu isso? Isso tudo é possível. E ele, nesse caso, sendo excluído, ele ainda irá receber pelo seu valor da sua cota e tal, mas aí essa é uma medida para demonstrar que, apesar das cotas, se houver deliberação dos sócios e houver um fato que comprove a irresponsabilidade ou que comprove a possibilidade de haver interrompimento do trabalho do sócio, os sócios podem liberar e ele vai ser excluído da sociedade, desde que, né, paga a sua cota e tudo mais. O parágrafo único ainda fala: será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido ou aquele cuja cota não tenha sido liquidada no termo do artigo 1026. Ele aqui só ressalva aquela hipótese que a gente tinha falado daquele sócio remisso, daquele sócio ou declarado falido, que se for apresentado esses elementos, não precisa nem da justificativa. Só esses dois elementos já são qualificações para você excluir o sócio. Pô, não sabia que ele era um sócio declarado falido. Descobri agora. Tchau. A cota que o sócio remisso
Ele não conseguiu integralizar o capital. Fora também, pode acontecer. Então, dentro dessas possibilidades, a gente consegue perceber que a dissolução parcial da sociedade, ela é uma maneira de que não vai extinguir de fato a sociedade, mas vai eliminar uma parte dela que pode comprometer o andamento dela. Todos os casos que a gente viu até agora, a gente percebeu o seguinte: é possível que depois da dissolução parcial do sócio, a sociedade ainda cabe. Mas pelo menos a ideia inicial é que haja tentativa de continuidade mesmo sem aquele sócio. Ainda nesse sentido, o 1077 fala o seguinte: quando houver modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra ou dela por outra, terá o sócio que sentiu o direito de retirar a sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião, aplicando-se no silêncio do contrato social antes vigente o disposto do artigo 1031. O que acontece? Digamos que você cria uma empresa e você vai entrar no processo de fusão. Você vai começar uma parceria com outra empresa. Se houve algum sócio que não concordou em tirar da sociedade, em sair da sociedade aquele prazo de 30 dias, que houve aquela reunião do sócio para sair e tal, ele pode depois sair. Ele pode depois sair. Porque a fusão, ela é uma modificação muito drástica na empresa, dos moldes da empresa. Então, de fato, existe a possibilidade, dentro da fusão, que ocorra a saída de um sócio, tendo em vista a modificação que ela vai comportar em relação ao que era a outra empresa. E quando ele fala aqui dos 30 dias subsequentes à reunião, é essa reunião aqui, ó. Ele fala sobre essa notificação dos 30 dias subsequentes à notificação da saída de um dos sócios. Ele está falando sobre isso. Então, é uma possibilidade também de você não ficar preso à sociedade também. Os códigos primários é a possibilidade de você sair de fato, né? Sem que haja grandes prejuízos à empresa e a si mesmo, né? O 1031 nesse sentido, porque aqui falou, né, do disposto do artigo 1031, para a gente complementar a leitura do 1077. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação ao sócio, o valor de sua cota considerada pelo montante efetivamente realizado liquidar-se-á, salvo a disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade. A data da resolução, verificada em balanço, especialmente levantado. Esse artigo já fala que, em todos os casos aqui, é necessário que haja liquidação da cota. É necessário que haja pagamento pelo qual o sócio se comprometeu a investir no começo da empresa. Se o sócio tem direito a 1/3 da empresa e ele vai sair da empresa, ele tem direito a receber esse 1/3. Independente do que ele tenha feito, ele tem um investimento ali que ajudou a empresa e ele será recompensado por isso. Neste do parágrafo 1º ainda fala: o capital social sofrerá correspondente redução se os demais sócios suprirem o valor da cota. Compreende que se um sócio sai, a cota dele de 1/3, por exemplo, fica à mercê de... Ela não vai ficar ali parada. Tem uma parte da sociedade que saiu. Como é que a gente vai colocar um patrimônio ali? O que vai acontecer com aquele 1/3? Tem duas possibilidades. Pode sofrer simplesmente com redução, então o patrimônio da empresa irá cair, ou os sócios podem suprir o valor da cota. Esse 1/3 sobrou só nós dois, nós vamos pegar esse 1/3 e vamos dividir entre a gente, para continuar tendo patrimônio preservado no valor antes do que o sócio tinha. Então, é um caso simples. A empresa vale 900 mil reais, para ficar certinho. Cada sócio tem direito a 300 mil reais. Beleza. O sócio saiu, pegou 300 mil reais para ele. Certo? Nesse valor do patrimônio, há uma perda de 300 mil reais. Se ambos os sócios colocarem 150 mil, essa cota vai sumir e vai ficar dividida entre os dois. Então, a cota, nesse sentido, ela foi suprida pelos demais sócios.
Parágrafo 2º ainda fala: a cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. É uma previsão que o Código traz em relação ao pagamento dessa cota. Veja, não pode se estender tanto a tal modo de que a pessoa que quer sair da sociedade, por exemplo, por justa causa e tudo mais, ela seja prejudicada. Ó, você vai sair, mas você só vai receber o valor dessa cota daqui a 7 anos. Isso não seria justo, não seria válido. Ele ainda fala que se o contrato expuser diferente, o contrato a gente já viu. Ah, pode ser que o contrato ele estipule um tempinho a mais, talvez. O contrato, apesar de ele fazer fazer um contrato entre as partes, né? Ele pode, se comprovada a má-fé ou se comprovada o abuso, ele pode sim ser anulado. Mas o prazo, então, que se vigora é de 90 dias. O 1082, por fim, fala: retirada, exclusão ou morte do sócio não exime ou aos seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a verbada resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos, pelos posteriores em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Ele só garante aqui nesse artigo a possibilidade de que, tá bom, você vai sair da sociedade, o sócio se retirou, foi excluído, ele morreu. Não significa que o tempo que ele ficou lá, nas obrigações que ele tinha a cumprir durante o período da empresa, se ele não o cumpriu, ele ainda, até 2 anos, tem que resolver isso dentro da sociedade. E ainda fala, nem nos 2 primeiros casos, pelos posteriores em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Uma garantida, então, que o sócio, se ele não fizer, será punido. Veja, você não pode largar por exemplo, a gente deu um exemplo positivo, né? Que o cara deu um investimento X, a empresa estava com outro patrimônio e tudo mais. Você não pode gerar um prejuízo por sua causa de 100 mil reais da empresa, você ser excluído, você falar assim, bom, então agora é isso, sou livre. Não, você gerou um prejuízo, você é responsável ainda por ele dentro desse prazo, e se não, você será punido. Solução parcial da sociedade é basicamente isso, minha gente. Só que aí surge uma questão. A gente deu um caso fácil para a gente entender de como funciona a divisão das cotas, dos valores que são, no caso a gente colocou 900 mil, para ficar de fácil entendimento, uma divisão por 3 e tal. Mas o que acontece quando você tem uma empresa gigantesca com vários sócios? Como acontece esse cálculo? E como a gente calcula o patrimônio da empresa? A gente falou aqui de valor de 900 mil, mas se a gente tiver uma empresa com um valor muito maior, como é que vai fazer? Como é que esse cálculo vai ser feito? O que é considerado para haver o cálculo do patrimônio? É o valor da empresa? É o valor do que ela produz? O que é? Nós falamos aqui do patrimônio sempre. E não vai mudar. O spoiler é esse, não muda. O patrimônio, ele ainda será o norte para a gente entender como ocorre a divisão das cotas. Mas, nesse sentido, o Código Civil ele propôs uma possibilidade de fazer este cálculo para que todas as pendências com o sócio sejam resolvidas, que é o próximo tópico, que é a apuração de haveres. Gente, a apuração de haveres é um procedimento de cálculo do valor do patrimônio de um sócio e uma sociedade. A gente falou das cotas, é aquele valor de 1/3. Cara, quando a gente fala que o cara tem direito a 1/3 da empresa, porque a cota equivale a 1/3 do patrimônio da empresa. A apuração de haveres é um procedimento que vai contabilizar o que isso significa em valores. Então foi o que a gente fez lá. 900 mil, o cara tem direito a 1/3, então ele tem direito a 300 mil. Isso é utilizado quando o sócio sai da sociedade ou quando a empresa é dissolvida. Isso aqui é importante. Por quê? Quando a sociedade se dissolve por inteiro, a apuração de haveres tem que acontecer não de imediato, a gente tem um prazo e tudo mais, só que a apuração de haveres é extremamente necessária. Porque todas as cotas nesse momento, quando há dissolução total da empresa, ela é liquidada. Então você fica com uma pendência grande para ser resolvida, que só pode ser resolvida de fato com a apuração dos haveres. Não adianta nada você virar, por exemplo, você vai entrar com uma ação ali
para pegar a sua cota, você não está pagando nada, você não está recebendo nada. Eu quero, o meu valor é de 500 mil reais. Tá bom, mas como é que você tirou esse valor? Houve apuração de haveres? Não, não houve. É em relação. Não, não. É necessário que haja apuração dos haveres para você saber o quanto você vai receber da empresa. Isso é importante. E isso ocorre tanto quando há dissolução total da sociedade, quanto na parcial. Porque quando na parcial, apesar de o sócio poder suprir depois e tudo mais, o fato é, o parte do patrimônio da empresa será dado ao sócio, que tem o direito ao valor X em relação à cota. Então, esse cálculo, ele inclusive é feito em várias fases para que não haja nenhum tipo de problema em relação ao valor patrimonial da empresa. A gente fala, né, o valor do patrimônio da empresa é X e Y. Como a gente calcula isso? Tem que se levar tudo em consideração, tudo. Por exemplo, se tem uma empresa que está ali no terreno ali e tal, o terreno ali vale quanto? Quanto é que vale os equipamentos? Quanto é que vale isso aqui? Quanto que vale a marca da empresa? Tudo tem que ser levado em consideração para que haja o cálculo do patrimônio. O resultado final, ele tem que ser justo para todas as partes, mas é justo no seguinte sentido, em relação a quanto você tem que receber. Não é justo de todo mundo vai receber o mesmo valor. Não, não. Você vai receber no valor que você, como sócio, investiu, no que você adquiriu enquanto as suas cotas. A regra da apuração dos haveres, ela é estipulada normalmente em contrato social. Essa normalmente está descrito lá, a regra geral, no contrato social. Levando em consideração as possibilidades que a gente já falou, de qualquer sócio poder se retirar da sociedade, qualquer sócio pode querer que a dissolução da empresa, é importante que entre eles haja uma tratativa razoável, porque, veja, tem que haver a tentativa de preservação da empresa e do sócio. O código não quer que a empresa nem que o sócio seja prejudicado. Por isso que a tratativa, em tese, né? Claro, pode haver discussões e tudo mais, mas elas deveriam ser, que é o mundo ideal, deveriam ser conversas claras, conversas que não haja a ideia como é que pode dizer, de discussão acirrada e tudo mais. Ainda, fala aqui sobre as cláusulas do contrato social, tem que ser claro e completo, isso aí é evidente. Se o contrato social for omisso, pode ser necessário uma liquidação através de sentença judicial, aqui é importante. Por que, que é importante estar no contrato social, a apuração dos haveres e os modos como será feito? Porque se não houver uma clareza, se houver uma omissão da apuração dos haveres dentro do contrato social, a única forma que é possível para que haja solidez sem haver apuração dos haveres é através de uma sentença judicial. Aí, essa parte do que a gente está falando é uma parte extrajudicial, é uma parte que seria resolvida dentro da empresa. Aqui, se o contrato social não for claro, se omitir como será feita a apuração dos haveres, como é que será o cálculo, quando será feito, tudo, sentença. Vai para juízo. O juiz vai olhar e determinar, o valor da empresa é esse. Esse cara vai receber tanto, esse aqui vai receber tanto. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque você vai começar um processo de ação judicial, você vai começar um processo que você poderia resolver em uma situação extrajudicial que deveria ser resolvida dentro da empresa. A empresa também fica com uma situação esquisita. Como assim, num contrato social dela, não prevê a possibilidade de um sócio sair? Uma previsão que deveria ser evidente, deveria ser óbvia, clara. Só que existe uma questão que eu até achei interessante colocar aqui. Eu ia falar isso lá atrás, ficou meio perdido, acho que agora é uma boa hora de falar. O que acontece? Digamos que a empresa dissolveu, certo? Legal. Marido e mulher ali, né? Olha que bonito. Os caras lá, né, resolveram que cada um vai receber metade dos bens. Fizeram esses moldes sendo bem basicão, tá, gente? Não vamos entrar ainda nas modalidades das comunhões, né, das possibilidades que o Código de Direito de Família prevê para as separações, né, para os divórcios. Mas vamos pensar da seguinte forma, bem esdrúxula mesmo.
Você casou com um cara, legal. O cara tem direito de 50% da empresa. Legal. Você divorciou do cara. Pera aí. Pensar bonitinho. Então agora, se houver um cálculo ali e tudo mais, o divórcio, quer dizer que essa pessoa que nunca participou da sociedade, mas só era casada com o cara, agora vai assumir a empresa? Houve uma preocupação muito grande com o Código Civil nesse sentido, para tentar preservar a empresa. E como ele fez isso? Ele falou: a sociedade empresarial entre cônjuges ela é possível, só que ela só é possível que ela esteja casada em comunhão parcial de bens, separação convencional de bens, ou, aí falou que está aí, mas seria, ou participação final dos aquestos. Evitando, assim, que a totalidade da empresa fique nas mãos de uma pessoa que não é, de fato, a sócia da empresa. Isso é uma forma prevista do código, tendo em vista que as pessoas se divorciam. Felizmente, muitas pessoas acabam se divorciando nos seus casamentos, e seria muito complexo para o código analisar todas as possibilidades de lei de família. A lei estipulou as 3 aqui, tentando facilitar tanto a situação da empresa, como também a do sócio, para que, imagine, você perder tudo que você conquistou na sua empresa, porque a separação era total de bens. Seria uma situação complexa para a pessoa. Então, o código prevê essa possibilidade no artigo 97 do Código Civil. Sociedade empresarial entre cônjuges não é uma modalidade de sociedade, é só uma maneira de a gente explicar aqui, né, que é possível que sociedade inclusive no fonte doutrinária fala isso, né? Interessante que você faça a sua sociedade não com o seu maior inimigo, mas com o melhor amigo, né? Para que haja confiança e tudo mais. A verdade do código não ter regras claras, tipo, quem você pode fazer a sua sociedade. Ela prevê o seguinte: você pode fazer a sua sociedade. Gaguejando legal, né? A sua sociedade ela pode ser feita de várias formas, mas se houver uma sociedade empresarial entre cônjuges, tem que ser nesses moldes. Eu falei do exemplo da moça que não tem participação na sociedade, mas entendo assim, que ela não participa, talvez ela tenha cotas, assim, tô falando que ela pode ter cotas, mas assim, é uma participação efetiva na sociedade. Que na verdade só investir um dinheiro ali e pronto. O código previu essas possibilidades. Vamos lá. Solução total da sociedade. O tempo é curto, hein? O tempo é curto, hein? Mas aqui é mais fácil. Mais fácil assim, né? Eu acho mais fácil entender como é que acontece a solução total do que a parcial. Quando ocorre a solução total da sociedade? Eu até vou colocar aqui, né? Pronto. Veja, solução total, quando o sócio, a gente já viu algumas possibilidades, né? Deliberação dos sócios, né? Para que haja a extinção da sociedade e tal. A gente viu tudo isso. O que o código de fato fala com a solução total da sociedade? Veja, a gente tem que entender que a dissolução total da sociedade ela é algo drástico. No seguinte sentido, as consequências são grandes e muitas vezes ela ocorre e existem várias dúvidas, né, de quem vai receber os valores. A gente viu a aproximação dos haveres lá, que é um processo tem que ser tratado com calma, porque se não for tratado com calma, pode entrar numa ação judicial e aí o juiz vai decidir. O 1033 previu as possibilidades da gente entender como que ocorre a dissolução total da sociedade. O artigo 1033 até o 1038 do Código Civil trazem as possibilidades da dissolução total da sociedade. Tanto é que é um capítulo à parte do Código Civil. Você pode olhar depois. Vamos lá. Vamos começar com as hipóteses. O que o Código diz? 1033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer. Inciso 1. O vencimento do prazo de duração, salvo se vencido este sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo determinado. Se o
o contrato social estipulou um prazo para cessar as atividades da empresa, para que o prazo da empresa durasse até tal, é possível que aconteça a dissolução da sociedade. Mas, se vencido o prazo e não houver oposição entre nenhum dos sócios, se ambos quiserem continuar com a sociedade, ela não entrará em liquidação e poderá a sociedade, então, ter esse tempo prorrogado por um tempo indeterminado. Maneira ali que o código previu da dissolução acontecer com vencimento da duração da empresa. Se houver consenso unânime entre os sócios, todo mundo falou, gente, acabou a empresa aqui, nós temos 5 sócios, 5 falaram que não querem, vamos acabar com a empresa. Vai acontecer a liquidação das cotas, dissolução total da sociedade. Legal. Se houver a deliberação dos sócios por maioria absoluta na sociedade de prazo indeterminado. Aqui, veja, tem empresa aqui que não coloca esse prazo de duração. Só a sociedade que não depende desse prazo para existir. Se houver deliberação de maioria absoluta nessa sociedade, que não há um prazo estipulado de realização, de cessão dessas atividades, a sociedade pode também, por maioria absoluta, deixar de existir, mesmo que um sócio reclame. Eu quero que ela continue. Tá bom, mas a deliberação por maioria absoluta vai ocorrer a extinção. A extinção não, a dissolução da sociedade. E aí, falando da extinção, né? O quarto foi revogado, a extinção na forma da lei de autorização para funcionar. Se o registro público feito ali na hora, você registrou sua empresa, pá, tá lá nos formatos da lei ali que você tem um período para a empresa ficar autorizada, para ter a sua validade no que diz respeito a funcionamento dela. Então, você tem um prazo de funcionamento de 5 anos. A lei falou que não vai aumentar esse prazo, não vai acabar nesses 5 anos e acabou. Sociedade, acabou. A lei tem que sobressair ao interesse até da sociedade. Se a lei viu e falou assim, olha, não vai continuar, o registro aqui você colocou o prazo era tal, acabou o prazo, não vai aumentar, acabou. Não há o que se discutir. O artigo 33 é muito claro nessas hipóteses. Só que isso aí é uma possibilidade de solução da sociedade de maneira até extrajudicial. Apesar de a gente colocar a decisão na forma da lei, veja, a decisão na forma da lei, ela diz respeito ainda a fora do processo. O prazo durou até tal, quando não vai haver prorrogação do prazo, tá colocado tudo isso na lei bonitinho, acabou. Partindo para uma dissolução judicial, que é a requerimento de qualquer um dos sócios, o buraco é mais embaixo. Sempre quando entrar na questão judicial, o buraco é mais embaixo. Porque, de fato, veja, se a gente puder resolver tudo no nosso sistema jurídico de maneira extrajudicial, muitos processos vão acabar. Só que existe o ônus e o bônus. Judicialmente, existe a segurança da lei e tal, o que um juiz de fora vai analisar o que é o correto e o certo. De maneira judicial, você vai ficar à mercê das pessoas que sabem que já discordam do que você está falando, que concordam e tudo mais. Mas da mesma forma, gera custa, gera tempo, perda de tempo, né? Grande perda do tempo que você poderia discutir isso de maneira extrajudicial. Você tem muitos processos, pode ser que fique parado a situação da sua empresa. Sempre é melhor você tentar um acordo extrajudicial. Isso até em direito, mas às vezes direito, eu ia falar de direito de civil, né? Mas direito federal está dentro do direito civil, então, enfim. Mas, se houver o caso de um dos sócios requerer que a sociedade seja dissolvida judicialmente, tem que atender a 2 requisitos. E que o artigo 1034 fala. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer um dos sócios quando for anulada a sua constituição ou exaurindo o fim social ou verificada a sua inexequibilidade. Ou seja, quando a empresa para de ter uma função de fato, ela não tem mais o que retirar daquela empresa
a produção dela já está acabando, só se vai lá e fala assim, olha, a finalidade social disso aqui não existe mais. Está perto do fim. Pode acontecer a dissolução da sociedade de maneira judicial? Pode. Anula a sua Constituição. Quando o contrato social, a Constituição da sociedade é anulado, a sociedade também pode ser dissolvida judicialmente. 135. O contrato pode prever outras causas de dissolução, ser verificado somente quando contestado. Isso aqui é autoexplicativo, né, gente? Acho que não há muito segredo nisso aqui. Se o contrato social dispuser outras possibilidades de solução, é possível também, desde que sejam verificados judicialmente se forem contestadas. Vamos lá. Tá acabando. Tem 138 aqui ainda, não sei nem porque tá tão pequenininho assim, não era pra estar assim não, mas vamos lá. São só 3 artigos, hein? Só 3 artigos, vamos lá. 136. Ocorrida de solução, cumpre aos administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante e restringir a gestão própria aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações, pelas quais poderão solidária e ilimitadamente. Dissolvida de plano de direito, parágrafo único. Dissolvida de plano de direito de sociedades, pode só se querer desde logo a liquidação judicial. Aí a gente vê a figura do liquidante, né? E do que é o cara que vai exigir a liquidação da cota, né? O que acontece isso aqui? Entenda, quando a gente fala da apuração dos haveres e tal, né? O cálculo é feito pelos administradores da empresa, certo? Os administradores empresariais que a gente chama. A gente vai talvez ver um pouquinho de como é que cada um, quem pode ser administrador empresarial, talvez na parte entrando de falência e tudo mais. Mas o fato é, veja, o que ele diz aqui? Quando ele fala, cumpre os administradores providenciar imediatamente a investidura do liquidante e rescindir a gestão própria aos negócios inadiáveis, ele quer dizer o seguinte, o liquidante nesse sentido, ele vai ficar restrito a gerir os próprios negócios que são inadiáveis, que é assim que ele fala, que não podem ser adiados, e deve providenciar imediatamente a investidura do liquidante. Do liquidante, isso mesmo. Isso, e aí ele coloca aqui ainda, né? Pelas quais responderão solidária ilimitadamente. Enquanto houver na dissolução, havendo a liquidação das cotas e tudo mais, a responsabilidade nesse sentido da pessoa jurídica, ela é de maneira solidária e limitada, até que a extinção das cotas. Ficou difícil falar. É um artigo um pouquinho mais chato, mas se você entender que ele está falando aqui sobre a questão do liquidante, quem é o liquidante, você consegue entender que ele está falando assim, em relação à dissolução da sociedade, quando começar a questão de ver o patrimônio e tudo mais, como é que vai acontecer? Vai ser de maneira solidária e ilimitada. Beleza? E dissolvida de plano de direito da sociedade pode só se requerer desde logo a acusação judicial. Também é autoexplicativo. A sociedade, ela pode ser dissolvida quando o sócio requerer, certo? A gente viu lá. Mas isso também pode acontecer não só de... acho que até lá falar de maneira judicial, né? Mas veja, o sócio que está se sentindo que é necessário que haja a liquidação da sociedade, ele pode entrar com uma ação judicial para que aconteça essa liquidação judicial, para que essa parte da apuração e tudo mais ocorra de maneira judicial, que o juiz analise e tudo mais. 1037. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso 5º do artigo 1033, e a gente colocou o 1033, que é a extinção na forma da lei, o Ministério Público, tão logo lhe comunique a autoridade competente, promoverá a liquidação judicial da sociedade. Se os administradores não tiverem feito nos 30 dias seguintes à perda da autorização, ou só se não houver exercido a faculdade assegurada no parágrafo único do artigo antecedente. O que isso quer dizer? Isso é um artigo muito importante, gente. Qual vai ser o órgão competente para dar início à dissolução judicial? Ministério Público. Ele vai... Mentira, que absurdo que eu falei. O Ministério Público vai avisar a autoridade competente. Nossa Senhora. Deveria ter para aula aqui depois dessa. Tudo bem.
Nossa, que absurdo que eu falei, meu Deus do céu. Voltando, vamos fazer do zero. O Ministério Público vai comunicar à autoridade competente que vai promover a liquidação judicial da sociedade. Só que, se os administradores lá, os administradores empresariais já tiverem feito a liquidação da sociedade, a condição da apuração do haver e tudo mais, não vai acontecer uma ação judicial. Ou se o sócio que não houver exercido a faculdade assegurada no parágrafo único do artigo antecedente, não exercer isso. E aí, o que acontece? Ele está prevendo aqui as possibilidades, né, de que o sócio na liquidação judicial, veja, está deixando claro para a gente, a liquidação vai acontecer por um órgão público, certo? Então, já vai perder toda essa parte da administração, essa parte dos administradores da empresa vai sumir. Tudo isso que a gente viu, extrajudicialmente, não vai existir mais. Vai ser analisado por um órgão competente, a não ser que os administradores tenham feito isso antes, ou só se não tiver exercido o direito que ele tinha. Né, que é o que eu falo, parágrafo único, né? E veja, então não adianta somente o sócio fazer o pedido e ficar parado. Ele tem que, se ele não agir dentro de um prazo X, se ele não tiver exercido essa faculdade, esse direito que ele tinha, não vai acontecer nada. Ele tem que estar sempre atento nesse sentido quando ocorre a dissolução da sociedade. Eu falei que era algo mais complexo mesmo. O parágrafo único ainda fala: caso o Ministério Público não promova a liquidação judicial, a sociedade nos 15 dias subsequentes ao recebimento da comunicação, a autoridade competente para conceder a autorização nomeará interventor, com poderes para requerer a medida e administrar a sociedade, sem que seja nomeado o liquidante. Então, se o Ministério Público não promover a liquidação judicial, dentro do prazo de 15 dias, outra pessoa irá fazer. A autoridade competente vai conceder uma autorização para um interventor que vai ter poderes para começar a requerer essa medida de liquidação das cotas da sociedade e pode administrar a sociedade até que seja nomeado o liquidante. Então, mesmo se o Ministério Público falhar, ainda vai haver a possibilidade do seguinte, de outra autoridade intervir no caso. É por isso que, na verdade, eu confundi, não justificando, tá? Que é um absurdo que eu falei, mas assim, o que eu falei do 1037, porque o mesmo parágrafo fala também do Ministério Público não promover a liquidação. Mas não é ele, de fato, que promove, ele que vai comunicar à autoridade para que aí aconteça a liquidação. Entende? Por fim, o 1038 tá pequenininho aqui, mas vamos lá. Se não tiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, podendo a escolha recair em uma pessoa estranha à sociedade. Parágrafo 1º, o liquidante pode ser destituído a todo tempo, se eleito pela forma prevista neste artigo, mediante deliberação dos sócios, em qualquer caso por via judicial, requerimento de um ou mais sócios ocorrendo justa causa. A liquidação da sociedade se processa de conformidade com o disposto no capítulo 9 desse subtítulo. Só fala o seguinte: se não estiver designado no contrato social, quem será o liquidante, quem será o cara responsável por liquidar as cotas, ele será eleito por deliberação dos sócios, que pode acabar caindo em uma pessoa à parte da sociedade. Pode ser, e existem empresas até que são pagas para isso, para que mandam um administrador para que ele faça essa apuração, para que ele faça a dissolução da sociedade. E nesse sentido, o parágrafo ainda prevê: o liquidante pode ser destituído a todo tempo. Esse liquidante, essa figura, pode a qualquer momento sair. Ser eleito pela forma prevista nesse artigo, mediante deliberação dos sócios, ou em qualquer caso por via judicial. Então, se os sócios deliberarem que é para destituir o liquidante, e se é por via judicial, a requerimento de um mais sócios, tendo justa causa, pode o liquidante ser retirado e colocado outro lugar. E aí ainda a liquidação, no parágrafo 2º, fala que tem que ser processado conforme o disposto do capítulo 9 desse subtítulo.
gente vai olhar isso aí depois. Tô pensando aqui exatamente como é que será a quantidade das próximas aulas. Tô pensando até em entrar na parte de falência e na parte é, de... É que é complicado, eu tenho que falar com o professor Surreal, na verdade, para falar o que eu gostaria de dar, né? Mas eu já gostaria de ou entrar direto na falência, ou a recuperação judicial ou extrajudicial. Mas aí vai ficar um conteúdo talvez que nem caia na prova, tem que conversar com ele sobre isso. Mas a, eu ainda vou, nas próximas aulas, voltar a falar de solução total da sociedade. Ainda vou dar uma retomada nesse assunto, porque é um assunto que ele é importante para que a gente entenda depois como é que ocorre a falência, como é que ocorre a recuperação judicial e tudo mais. Mas, dentro do que eu tentei dar hoje, né? Eu até peço desculpas também, porque foi muito corrido hoje, eu tô extremamente cansado hoje, mas eu espero ter sido uma boa aula. Eu ainda vou melhorar ainda alguns pontos que eu sei que eu tenho que melhorar em relação maneira de falar, explicar. O conteúdo tá fresco na mente, mas às vezes trava, às vezes, né, se complica. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui, tá certo? E é isso. Falou até, ó, até o coisa estava, mas estava assim hoje. Ai, que beleza. Você vê, né? Obrigado, viu, gente? Falou, tchau, tchau.